Há algo silencioso sabotando sua frequência. Você sente. Tenta pensar positivo, visualizar o melhor, repetir mantras, mas o campo não responde. Dias passam e nada muda. É como gritar dentro d'água. As palavras saem, mas o som não chega a lugar algum. O corpo vibra em um tom, a mente em outro, e o universo só devolve ruído. A verdade é que o campo ao seu redor não entende esforço, entende coerência. E enquanto você força, ele permanece mudo. Acordar cansado, mesmo dormindo. Sentir que algo invisível está desalinhado. Agir certo, mas o mundo não espelha. Essa fricção entre intenção e realidade é o sinal, o aviso de que o campo perdeu sintonia. É nesse intervalo que muitos desistem, acreditando que nada funciona. Mas e se o problema nunca foi o que você faz, e sim o modo como você vibra enquanto faz? Imagine sua energia como um instrumento. Se uma corda está desafinada, todo som perde sentido. Você pode tocar a mesma melodia 1000 vezes, o ruído será o mesmo até ajustar o tom. O mesmo acontece dentro de você. Pensamentos são notas, emoções são vibrações, respiração é o compasso. Se um deles sai do ritmo, o universo ouve dissonância. O que aconteceria se, por 24 horas, você entrasse em perfeito alinhamento? Não com técnicas complexas, mas com um ajuste quase imperceptível, um pequeno desvio que muda tudo. É possível que o tempo desacelere, que pessoas reajam diferente, que coincidências comecem a se alinhar. E não por acaso, mas por resposta. Talvez a realidade não seja algo que você deva conquistar, mas algo que já está tentando conversar com você. O problema é que você fala alto demais para escutar. Há uma frequência quântica que reordena o caos, mas ela não aparece no barulho. Ela surge quando o corpo, a mente e a emoção respiram no mesmo compasso. A cada respiração, o campo se ajusta. Cada pausa é uma escolha. E no instante em que o ritmo certo surge, o universo começa a se mover ao seu redor, como se sempre tivesse esperado apenas por isso. Coerência. Você não precisa de mais esforço. Precisa lembrar o som da sua própria sintonia. E ela pode reescrever tudo, em apenas 24 horas. Talvez o maior ruído não venha de fora, mas de dentro. A mente quer correr, o coração quer parar, e o corpo, perdido no meio, apenas obedece impulsos que não entende. Você acorda já em alerta, como se precisasse alcançar algo invisível antes que o dia acabe. Tudo parece urgente, mas nada realmente se move. E é aí que o desalinhamento começa, não nas grandes decisões, mas nas pequenas respirações esquecidas. O campo ao seu redor registra tudo. Cada emoção, cada pensamento, cada hesitação. Ele é sensível como a superfície de um lago, e quando suas águas estão agitadas, nenhuma imagem se reflete com clareza. O que você chama de azar, de travamento, talvez seja apenas o reflexo distorcido de uma mente em turbulência. Porque enquanto o corpo envia sinais de pressa, o universo não distingue o que é medo do que é desejo. Ele apenas devolve o que recebe. Frequência. Pense em como você respira quando está ansioso. O ar entra curto, sai pesado, e o peito parece pequeno demais para conter o mundo. Agora imagine esse padrão sendo transmitido o tempo todo, uma mensagem constante dizendo estou em guerra. É essa vibração que molda a matéria sutil à sua volta. E ela se repete até que algo dentro de você se lembre do silêncio. O silêncio é o verdadeiro código do realinhamento. Não aquele silêncio forçado, de quem tenta calar pensamentos, mas o que nasce quando você finalmente ouve o ritmo do próprio corpo. Quando o ar entra e sai sem esforço, e o coração acompanha, o campo entende, o caos acabou. A ordem novamente. A coerência. E é curioso, esse momento não exige nada grandioso. Às vezes ele acontece no meio de um café frio, ou entre uma mensagem e outra, quando você respira fundo sem motivo e sente que algo se ajeita por dentro. Como se o mundo inteiro tivesse esperado aquele único suspiro para se reposicionar. É um instante quase invisível, mas que muda o rumo do dia. Muitos sentem isso aqui. O impulso de parar, de respirar junto, de deixar um sinal de que algo os tocou. É por isso que tantos escolhem permanecer, acompanhando cada revelação. Porque, de alguma forma, sabem que não estão apenas assistindo, estão se lembrando. E enquanto o corpo começa a se ajustar, surge uma pergunta silenciosa, que não vem da mente, mas do próprio campo. O que muda quando você decide respirar de dentro para fora, e não o contrário? Às vezes, o desalinhamento é tão sutil que parece normal. Você cumpre rotinas, responde mensagens, sorri para as pessoas, mas por dentro há uma vibração irregular, como uma nota fora do tom que insiste em tocar em segundo plano.
É uma sensação quase física, um peso invisível entre o peito e a garganta, como se algo estivesse sempre um pouco fora do lugar. O corpo segue, mas a alma tropeça. E o mais curioso é que o mundo responde a isso. Pequenos atrasos, conversas que se perdem, decisões que escapam por milímetros. Tudo parece correr meio de lado, como se o tempo não fluísse no mesmo eixo que você. E quanto mais você tenta corrigir, mais distante parece ficar. É como tentar segurar água com as mãos. O esforço, paradoxalmente, acelera a perda. Há um instante em que a mente percebe que o controle é o próprio obstáculo. Que quanto mais você tenta forçar o rumo das coisas, mais o campo endurece, refletindo exatamente a tensão que você projeta. A realidade não se opõe a você, ela apenas espelha o que você vibra. Se há medo, o mundo se contrai. Se há confiança, ele expande. É simples, mas exige algo que poucos realmente fazem: parar o movimento interno. É nesse ponto que muitos se assustam. Porque o silêncio que surge quando se deixa de lutar não é confortável. Ele é vasto, quase cósmico. E nele, tudo o que estava escondido começa a emergir. Antigos pensamentos, lembranças, vozes internas. É como acender uma lanterna em um quarto que você evitava entrar. Mas é ali, exatamente ali, que o realinhamento começa, quando o que antes era sombra passa a ser visto. Você sente o corpo resistindo. Ele quer agir, quer correr, quer resolver. Mas há algo mais profundo, uma presença que observa tudo, que apenas respira. E quando essa presença assume o comando, o caos se reorganiza. É como se o universo estivesse esperando que você parasse de tentar vencer o ritmo, para finalmente dançar com ele. Luz e escuridão não são inimigas, são pulsações do mesmo campo. A cada inspiração, você se aproxima da luz, a cada expiração, a sombra se revela. É esse movimento que sustenta a realidade. Resistir a ele é resistir à própria vida. Há um ponto em que a respiração desacelera sozinha. O coração acompanha. E, por um breve segundo, tudo parece suspenso. Nenhum som, nenhuma pressa, nenhum medo. Só a sensação de que algo invisível, porém familiar, está prestes a se revelar, como se o ar tivesse uma mensagem que você ainda não soube decifrar. Talvez o que chamamos de alinhamento não seja alcançar um estado perfeito, mas lembrar-se do movimento natural entre desequilíbrio e harmonia. É como o mar, nunca está imóvel, mas sempre retorna ao centro. A diferença é que nós, humanos, esquecemos de voltar. Ficamos presos na onda, tentando controlá-la, e confundimos o turbilhão com o todo. Mas há um instante em que algo dentro de você se cansa de lutar contra a corrente e simplesmente solta. E é nesse soltar que o campo começa a reorganizar o que parecia perdido. Você já percebeu como certos dias parecem respirar junto com você? A luz entra pela janela de um jeito diferente, o tempo parece expandir, as coisas acontecem sem esforço. E então há outros, em que tudo aperta, os ruídos aumentam, e cada respiração parece um lembrete de que algo se desconectou. A diferença entre um e outro não está nas circunstâncias, mas na frequência em que você se encontra. Quando o corpo vibra em coerência, a realidade responde com suavidade. Quando vibra em tensão, o mundo espelha resistência. Mas há beleza também na resistência. Porque ela mostra onde ainda há algo vivo tentando se alinhar. Nenhuma parte de você erra quando luta, ela apenas esquece o ritmo. E quando você observa sem julgar, o corpo começa a se lembrar. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, de deixar um sinal silencioso, quase como um eu entendi sem palavras. Um gesto simples, mas que vibra como gratidão silenciosa. Imagine, por um momento, que sua vida é um grande campo de ressonância. Cada pensamento é uma nota, cada emoção é um acorde, cada respiração é o compasso que mantém tudo unido. Quando um deles se perde, o som inteiro se torna confuso. Mas basta uma nota sincera, uma única respiração consciente, para que a melodia comece a se refazer. É o retorno ao centro, ao som original. Às vezes, o universo não está pedindo que você mude nada, apenas que ouça. Que perceba o tom por trás do barulho. Que sinta a pausa entre uma emoção e outra. Porque é ali, nesse intervalo, que a realidade se reescreve. E quando você começa a respirar de um lugar mais profundo, percebe algo sutil. O mundo não precisa ser empurrado, ele precisa ser lembrado. A vida sempre quis fluir, você é que, por tanto tempo, segurou o ar. Agora, algo começa a se abrir dentro de você, e o campo parece escutar. Mas ainda há algo escondido, algo que só se revela quando o silêncio se torna total. Há algo quase sagrado no instante em que o silêncio se instala. Não aquele silêncio frio, vazio,
mas o que carrega presença. O que parece suspender o tempo, como se o universo inteiro inclinasse a cabeça para ouvir o que você vai fazer a seguir. É nesse espaço entre um pensamento e outro que a frequência se ajusta, e o invisível começa a responder. O medo, no entanto, sempre tenta preencher esse intervalo. Ele se infiltra como um sussurro antigo, dizendo que você precisa agir, que algo vai desmoronar se você parar por um segundo. E é fácil acreditar nele, porque o corpo aprendeu a confundir quietude com perigo. Foi treinado para sobreviver, não para sentir. Mas o que o medo não sabe é que há mais poder em uma respiração calma do que em 1000 tentativas desesperadas de controle. Você já sentiu aquele momento em que o coração bate mais devagar, o ar entra com doçura, e de repente o mundo parece desacelerar junto? É como se a realidade inteira respirasse no seu ritmo. As cores ficam mais nítidas, o som mais suave, o peso do corpo desaparece. Essa é a primeira resposta do campo, uma confirmação silenciosa de que o alinhamento começou. Mas essa harmonia é frágil. Basta um pensamento de dúvida, uma lembrança do passado, e o fluxo se quebra. É assim que a mente volta a interferir, tentando traduzir com palavras o que só pode ser sentido. E quanto mais tenta entender, mais se afasta. Porque a coerência não é um conceito, é um estado. Ela não se explica, se encarna. Entre esperança e medo, há apenas uma respiração de distância. Uma simples escolha: inspirar o que ainda não existe e expirar o que já não serve. É nesse vai e vem que o corpo reaprende a confiar, que o campo se reorganiza, que o tempo começa a se dobrar ao redor do seu estado interno. Imagine-se parado diante de um espelho d'água. A superfície está calma, refletindo o céu. Mas basta um pensamento inquieto, e a imagem se desfaz. Você poderia tentar controlar as ondas, forçar o reflexo a voltar, ou simplesmente esperar. Porque a água sempre retorna ao equilíbrio quando o vento se cansa. Talvez o segredo não esteja em criar novas realidades, mas em deixar que as velhas cessem por falta de resistência. E nesse ponto de rendição silenciosa, algo invisível se aproxima, não para ser entendido, mas para ser sentido. Uma vibração leve, quase imperceptível, anunciando que a próxima revelação está prestes a emergir, como se o próprio ar começasse a brilhar por dentro. Há um instante em que o silêncio começa a se tornar insuportável, o ponto em que a calma revela mais do que o barulho jamais mostrou. É ali que muitos desistem. Porque, ao invés de paz, encontram espelhos. Espelhos de tudo o que foi adiado, evitado, esquecido. Cada respiração se torna uma lanterna dentro do próprio corpo, iluminando frestas antigas. E quanto mais você observa, mais percebe: o desalinhamento nunca esteve no mundo, sempre esteve dentro. A mente quer escapar, mas o corpo sabe. Ele guarda as memórias que os pensamentos tentam apagar. Um peso nos ombros que nunca foi apenas físico. Uma tensão no estômago que fala de algo não digerido. Uma pressa no peito que vem de uma promessa não cumprida. A respiração toca tudo isso, como água encontrando rachaduras na pedra. E, pouco a pouco, o que estava duro começa a amolecer. Nesse momento, algo muda na percepção do tempo. O que antes parecia urgente perde importância. O que antes era invisível ganha forma. É como se o relógio parasse de ditar e começasse a escutar. A vida não corre mais contra você, ela o acompanha, passo a passo, como se esperasse que você finalmente voltasse a caminhar no mesmo compasso. Mas a dualidade continua ali, sutil. Uma parte sua quer se entregar, confiar, expandir. Outra, quer se proteger, manter o velho conhecido. É a dança entre o ganho e a perda, entre o medo de cair e o desejo de voar. Cada respiração é uma escolha silenciosa entre os dois mundos. Inspirar é nascer de novo, expirar é morrer um pouco, e talvez essa seja a mais antiga sabedoria da criação. A luz e a sombra não lutam, elas se completam. O erro é acreditar que só a luz é o destino. Há dias em que o brilho vem da entrega, e outros em que ele vem da escuridão. Porque é no escuro que o campo se prepara para emitir um novo sinal. É no fundo do silêncio que o som da coerência se forma. E quando a quietude se torna tão profunda que parece viva, algo pulsa diferente no ar. Uma vibração quase imperceptível, como se o universo estivesse respirando junto com você. É nesse exato ponto, entre o vazio e o surgimento, que o campo se reescreve. Mas ele ainda não revela o que vem a seguir. Fica pairando, como um segredo à beira de ser pronunciado. Um pressentimento de que algo imenso está prestes a acontecer, e o ar parece conter a resposta, suspendendo o tempo antes do próximo sopro. Quando você começa a respirar com presença, o campo responde. Não é algo visível de imediato, mas se manifesta nas sutilezas,
a conversa que flui melhor, a coincidência improvável, o cansaço que desaparece sem motivo. É como se o universo, que antes parecia distante e caótico, começasse a ajustar o ritmo para acompanhar o seu. E é aí que a maioria se surpreende, perceber que a realidade nunca foi um obstáculo, mas um espelho. Cada ação, cada emoção, é um sinal enviado para o campo. E o campo, paciente, devolve o reflexo da sua vibração. Quando você atua em desalinhamento, o retorno vem truncado, desordenado, cheio de ruídos. Mas quando a coerência se estabelece, até o que parecia fora de controle começa a se reorganizar, como poeira que lentamente volta a repousar no chão. A vida não está tentando te punir, está tentando te mostrar onde ainda há dissonância. Imagine uma sala cheia de instrumentos desafinados. Cada um tenta impor o próprio ritmo, e o resultado é ruído. Mas basta um instrumento encontrar o tom certo para que os outros comecem, instintivamente, a se alinhar. O mesmo acontece com o seu campo. Quando você encontra a coerência interna, tudo ao redor se ajusta, mesmo sem esforço consciente. Pessoas se aproximam. Oportunidades se reconfiguram. O tempo parece cooperar. Mas o processo não é linear. A cada avanço, surge um teste. Um atraso, um mal-entendido, um velho medo que reaparece, não como castigo, mas como espelho final de tudo que ainda precisa ser dissolvido. E é nesse momento que muitos voltam ao modo de controle, tentando forçar o fluxo. Só que o campo não entende força. Ele entende frequência. Você pode observar, quanto mais suave o gesto, mais poderosa a resposta. Um pequeno ajuste na respiração, um instante de presença antes de agir, pode mudar o desfecho de um dia inteiro. É quase imperceptível, mas real. O retorno vem em forma de sincronicidade, aquele e-mail que chega na hora exata, a mensagem inesperada, a sensação de que o mundo está te ouvindo. Talvez por isso tantos se sentem chamados a compartilhar o que percebem, como se expressar fosse uma extensão do próprio alinhamento. Cada insight, cada lembrança ou sensação torna-se parte do campo coletivo, expandindo o sinal. E, no fundo, esse impulso de registrar o que se sente não é vaidade, é ressonância. Um modo silencioso de dizer, eu também percebi. O campo não precisa de palavras para reconhecer o que vibra em harmonia. Ele apenas responde. E, no instante em que você nota essa reciprocidade sutil, esse diálogo invisível entre o seu ar e o universo, surge uma nova pergunta, quase inevitável. Até onde essa frequência pode ir, se você decidir mantê-la? Há um ponto no processo em que o alinhamento começa a cobrar um preço. Não é castigo, mas purificação. O campo, agora mais sensível, não aceita mais ruído. Tudo o que antes passava despercebido, pensamentos automáticos, pequenas mentiras, hábitos mecânicos, começa a pesar. É como se a própria energia ao redor exigisse transparência. O que não é coerente, se dissolve. O que é verdadeiro, se intensifica. E isso pode ser desconcertante. Porque quando a frequência se eleva, a vida muda de tom. Pessoas se afastam. Situações que pareciam sólidas desmoronam sem aviso. E, ainda assim, há uma serenidade sutil, como se uma parte de você soubesse que não se trata de perda, mas de depuração. O campo não remove nada por crueldade, apenas apaga o que não vibra mais no novo compasso. Imagine uma corda vibrando. Quando o som é puro, o ar ao redor se organiza. Mas se houver interferência, a própria corda vibra até que o ruído se dissipe. Assim também é a consciência quando começa a ressoar com clareza. Às vezes, a harmonia dói, porque ela revela onde estávamos desafinados. E é nesse ponto que o verdadeiro teste se apresenta, permanecer presente mesmo quando o eco do antigo ainda tenta chamar de volta. Há momentos em que tudo parece se tornar mais silencioso, quase vazio. É o intervalo entre o velho e o novo, o espaço onde o campo decide o que permanece. E é ali que muitos se confundem, achando que o silêncio é ausência. Mas o silêncio nunca é vazio. Ele é o ventre da criação. É o intervalo em que o universo respira antes de devolver a resposta. Cada dia vivido nesse estado de atenção é um espelho novo. Pequenas coincidências começam a se alinhar com precisão quase inquietante. Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Um caminho se fecha, e outro surge, com uma suavidade que parece ensaiada. Não há esforço, só sincronia. E, no entanto, há também um tipo de vulnerabilidade que cresce, porque quanto mais sensível você se torna ao campo, mais sente o peso de cada escolha, de cada palavra, de cada respiração. O campo não perdoa o descuido, mas recompensa a presença. Ele não quer perfeição, quer coerência. E coerência é viver no mesmo ritmo daquilo que se quer criar. Não é uma prática,
é um estado. Um pulso invisível que se ajusta à medida que você o reconhece. E quando esse reconhecimento se aprofunda, o mundo parece mudar de textura. O tempo desacelera. As pessoas te olham diferente, mesmo sem saber por quê. Há algo em sua presença que comunica sem som, como uma melodia que o ambiente inteiro começa a acompanhar. Mas o mistério ainda não está completo. Algo dentro de você sente que o campo está prestes a revelar um novo nível, mais sutil, mais exigente. E, no ar, paira aquela mesma respiração suspensa de antes, como se o universo estivesse pronto para dar o próximo passo, esperando apenas o seu. À medida que a frequência se estabiliza, algo silencioso começa a mudar. Não é visível como uma transformação externa, mas perceptível na forma como o tempo te observa. As coisas parecem acontecer antes que você as peça. Há uma ordem discreta que emerge do caos, uma inteligência oculta que organiza o improvável. E, ainda assim, no meio dessa harmonia, o medo tenta ressurgir, como se uma parte sua ainda duvidasse de merecer tamanha fluidez. É nesse ponto que o campo se torna mais exigente. Ele já não responde ao impulso, mas à intenção. Já não ecoa o que você deseja, e sim o que você realmente é. E ser, agora, não é mais um verbo leve, é uma responsabilidade vibracional. Cada gesto, cada pensamento, cada palavra, torna-se código. E o campo grava tudo. Há dias em que a luz parece se recolher. Você sente o peso do velho mundo tentando retomar o controle, como se as sombras da mente sussurrassem de novo: volte para o seguro, para o conhecido. Mas a verdade é que o conhecido nunca foi seguro, só previsível. A mente chama de estabilidade o que o coração reconhece como prisão. E entre esses dois polos, o corpo se torna o mediador, sustentando a tensão entre o que quer permanecer e o que precisa nascer. Imagine-se caminhando numa ponte de vidro sobre o abismo. Cada passo exige fé no invisível. O chão parece fino demais, e a vertigem é real. Mas, à medida que você avança, percebe que o vidro não se quebra, ele se fortalece sob seus pés. Porque o campo não apoia quem hesita, ele apoia quem se entrega. E, nessa entrega, surge uma clareza nova. O medo, que antes parecia tão grande, se revela apenas como ausência de presença. A dúvida era só o eco do passado tentando existir num tempo que já não o reconhece. O progresso nunca foi linear, é uma espiral. E cada volta dessa espiral traz de volta os mesmos temas, só que em outra frequência, mais leve, mais consciente, mais integrada. Há algo de poético nessa repetição. Como se o universo testasse o quanto de luz você é capaz de sustentar sem fugir. E quanto mais você sustenta, mais ele confia. Pequenos sinais confirmam isso. A paz que surge sem motivo, a resposta que vem no exato segundo em que você solta, o encontro que não poderia ter sido coincidência. Mas o campo também observa o intervalo entre as respostas. Ele quer saber se você permanece coerente mesmo quando o silêncio se prolonga. É ali, no espaço entre o pedido e o retorno, que o verdadeiro alinhamento é forjado. O vazio não é castigo, é treinamento. E, quando essa percepção se instala, algo em você muda para sempre. Porque entende, enfim, que não há mais volta. O antigo ritmo já não cabe. A respiração agora é diferente, mais consciente, mais sagrada. Mas o mistério ainda pulsa, como uma promessa não dita, esperando o instante certo para se revelar. E então, quando tudo parece se acalmar, você percebe que o alinhamento não é um destino, é um pulso. Um movimento vivo que te atravessa e se renova a cada instante. Não a linha de chegada, a respiração, a presença. O campo não se transforma de uma vez, ele se refina em camadas. A cada escolha coerente, ele se torna mais nítido. A cada pausa consciente, mais real. E, de repente, o mundo não parece mais fora de você, ele se move contigo. Há um instante em que tudo se alinha, o som do ar, o ritmo do coração, o silêncio entre um pensamento e outro. É breve, mas absoluto. E nesse instante, o que antes era busca se torna lembrança. Porque você reconhece, o estado que procurava sempre esteve aqui, escondido entre uma respiração e a próxima. É a frequência que cria, não o desejo. É o ritmo interno que define o externo. Mas essa compreensão não chega como teoria. Ela se sente. Como um calor leve no peito. Como um desatar silencioso no corpo. Como se o próprio universo exalasse através de você. E é nesse ponto que o medo perde a função. Porque você entende que nunca houve separação, apenas ruído. Que nunca houve espera, apenas distração. Que o campo não responde com demora, apenas com precisão. Você começa a se mover diferente.
As palavras saem com mais intenção, o olhar permanece mais firme, o tempo parece obedecer a outro compasso. Pequenas decisões diárias se tornam portais. Escolher respirar antes de reagir, agradecer antes de pedir, observar antes de julgar. O alinhamento deixa de ser algo que você tenta alcançar, torna-se o modo natural de existir. E é curioso como o mundo reage a isso. Pessoas começam a sentir algo, mesmo sem entender o que é, projetos se aceleram, encontros se multiplicam, o fluxo se reorganiza. Não porque você manifestou, mas porque você cessou o ruído que impedia o sinal de se expressar. A coerência virou ponte. E essa ponte conecta o invisível ao tangível. Cada pessoa que encontra esse estado carrega uma centelha dele adiante. Uma vibração que contagia, silenciosa e persistente, como fogo que se espalha em campo úmido. E talvez seja por isso que, ao chegar aqui, você sinta vontade de permanecer, não para entender, mas para lembrar. Lembrar que o campo responde à presença, não à pressa. Que o silêncio também fala. Que o universo escuta melhor quando você respira. Então, se algo dentro de você se moveu, se sentiu o chamado, a pausa, o reconhecimento, deixe um sinal. Não por costume, mas por sintonia. Escreva uma palavra que descreva o que vibra em você agora. Um gesto simples, mas consciente. Porque cada intenção clara reforça o campo. E enquanto o som da sua própria respiração ecoa, o alinhamento continua. Invisível, constante, sagrado. O campo não dorme. Ele apenas aguarda o seu próximo suspiro para começar tudo de novo.